Universo Diverso, com Luciana Neri. Quem foi Paulo Freire? Vamos conversar com a pesquisadora Maria Luísa Ferreira Dux, ela que recentemente apresentou sua tese de doutorado na área de educação de jovens e adultos, que tem um capítulo inteiro sobre a vida e a obra de Paulo Freire, vai nos ajudar a entender melhor quem foi esse grande cidadão brasileiro. Olá! Freire nasceu em setembro de 1921 em Pernambuco, onde aprendeu a ler e a escrever à sombra das mangueiras, desenhando as letras com gravetos. Terminou o estudo primário em escola pública, ingressando tardiamente aos 16 anos no ensino secundário em Recife. Terminou os estudos secundários no Colégio Oswaldo Cruz, onde se tornou mais tarde professor de língua portuguesa. Já professor, ingressou aos 22 anos na Faculdade de Direito do Recife. E ele chega a exercer a profissão, Luísa? Logo que se formou, bastou uma única causa para se convencer de que não seria advogado, e sim educador. A partir disso, o envolvimento de Freire com a educação passa a se estreitar e ele assume o cargo de diretor do setor de Educação e Cultura do SESI, de 45 a 54, tornando-se mais tarde superintendente do Serviço Social da Indústria, até 57. Que importância teve esse trabalho no SESI para ele como educador? No SESI, Freire começa a se aproximar da razão de ser do fenômeno da exploração de classe e foi ali que ganhou experiência por mais de 10 anos com a educação popular e a EJA, formulando o que viria a ser conhecido como o método Paulo Freire. Em 59, com a tese Educação e Atualidade Brasileira, foi nomeado professor efetivo de Filosofia e História da Universidade do Recife. Em 61, como diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife, se envolveu em movimentos de alfabetização popular, movimentos de cultura popular, apropriando-se dos fundamentos do que viria a ser o método de alfabetização Paulo Freire. E a partir desse plano, o que aconteceu? Empreendeu campanhas de educação, com destaque para a campanha de Angicos, em que alfabetizou em 45 dias cerca de 300 trabalhadores. Com isso, foi convidado pelo governo João Goulart para multiplicar essas experiências no Plano Nacional de Alfabetização. E a partir desse plano, o que aconteceu? Em função do golpe de 1964, tanto o plano quanto campanhas de alfabetização foram desmanteladas e Paulo Freire perseguido, preso e exilado. Esse exílio aconteceu no Chile, né, Luísa? E como é que foi esse período? Durante o exílio, em 1965, no Chile, atuou como consultor da Unesco, juntamente ao Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária do Chile. Foi também no Chile que ele escreveu e publicou Educação como Prática da Liberdade, bem como redigiu o manuscrito de Pedagogia do Oprimido, obra que só seria publicada mais tarde nos Estados Unidos. Um exílio assim bastante produtivo, né, em termos de movimento intelectual. E ele não morou só no Chile, né? De 69 a 70, ele morou nos Estados Unidos, onde lecionou na Universidade Harvard como professor convidado. Mudou-se então para Genebra, na Suíça, para ser consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, ficando mundialmente conhecido. E quando é que ocorre o retorno desse importante intelectual, conhecido mundialmente, como você colocou aí, para a sua pátria natal, para o Brasil? Após 16 anos de exílio, lhe foi permitido, em razão do movimento de anistia, a voltar para o Brasil. Em 1980, Freire voltou para reaprender o país, como ele mesmo dizia, tornando-se professor da PUC de São Paulo e da Unicamp. E aqui no Brasil ele teve também importantes cargos públicos, né, depois desse retorno. De 89 a 91, exerceu o cargo de secretário municipal de Educação de São Paulo, no governo de Luiz Erundina, sendo que de 91 a 97, Paulo Freire publicou diversos livros, sendo o último a sua Pedagogia da Autonomia. E pouco tempo depois ele veio a falecer, né? Freire faleceu no dia 2 de maio de 97, na cidade de São Paulo, aos 75 anos, vítima de um infarto do miocárdio.
E como esse nome vai para a história, Luísa? A história a ele reservou o direito de ser conhecido como um dos maiores educadores de todos os tempos. Como posto por Saviani, Freire foi com certeza um dos maiores educadores entre os poucos que lograram reconhecimento internacional, tendo recebido inúmeros títulos e importantes premiações. Qualquer que seja, porém, a avaliação a que se chegue, é irrecusável o reconhecimento de sua coerência na luta pela educação dos oprimidos. Por isso, seu nome permanecerá de uma pedagogia progressista e de esquerda. O que exatamente que ele pregava e por que ele causa tanta polêmica? Apresentando uma educação com potencial de elevação social, cultural, política e humana, Freire concebia os alfabetizandos como seres que produzem conhecimento a partir de suas realidades. E indo além, ele afirmou não existir neutralidade no conhecimento. Portanto, uma educação como prática de liberdade, como a que ele propunha, é capaz de promover a ruptura com a hegemonia ao permitir aos educandos a pensarem sobre os seus contextos e a agirem sobre as estruturas postas. Para Freire, a valorização dos saberes dos educandos é um dos modos de se contrapor à dominação imposta pelos grupos hegemônicos que colocam seus saberes como os únicos válidos e que anulam as possibilidades de reação das classes populares. Ao reforçar a importância da realidade dos educandos, Freire considerava a educação como um ato político e, por isso mesmo, a serviço de pautas progressistas favoráveis aos grupos sociais mais precisados. Sem dúvida, algo bastante revolucionário e que foi reconhecido em determinada época da nossa história, né? Em reconhecimento ao que representou, Paulo Freire se tornou patrono da educação brasileira no ano de 2012, despertando a satisfação de muitos e a insatisfação de alguns grupos dominantes que insistem na tentativa de reduzir a importância de Freire para a educação brasileira. Um intelectual e um educador respeitado mundialmente, né, que já passou pela América do Sul, pela América do Norte, pela Europa, com grande destaque e até hoje muito atacado ainda no Brasil. Por que, Luísa? Não é difícil entender por que Paulo Freire foi e ainda hoje é tão atacado por grupos reacionários e representativos do capitalismo. Ao defender uma educação crítica, contra-hegemônica e propulsora de transformação social, Freire despertou muitos dissabores. Mas a despeito de tantos desafios, seu pensamento continua vivo e continua apontando horizontes para a libertação dos oprimidos. Como ele mesmo costumava dizer, é preciso lutar para que cada vez mais as mãos estendidas dos demitidos da vida se estendam menos em gestos de súplicas a poderosos e se façam cada vez mais mãos humanas que trabalhem e que transformem o mundo. E este ensinamento só pode partir dos próprios oprimidos e daqueles que com eles se compadecem. Quem se coloca a favor desses oprimidos e historicamente excluídos dos seus direitos estará compondo essa marcha rumo à transformação. Tá aí um trecho lindo de Paulo Freire. Luísa, vamos voltar a falar um pouco do método Paulo Freire, né? Como é que era esse método? Quais os principais pressupostos? Paulo Freire propôs uma leitura crítica de mundo, selecionando no processo de alfabetização palavras geradoras carregadas de sentidos sociais, políticos e econômicos que fossem capazes de levar em consideração a história e o contexto de vida dos educandos. E para quem quer estudar esse importantíssimo autor, como é que deve começar? Como é que essa produção teórica ela está dividida e como é que deve se fazer essa cronologia? Considero que sua produção teórica pode ser organizada em 3 momentos articulados, embora diferentes entre si. O momento inicial está representado pela obra Educação como Prática da Liberdade e algumas obras complementares, em que se percebe ali a presença da ideologia desenvolvimentista. O segundo momento pode ser entendido como o período do exílio, em que Freire produziu Pedagogia do Oprimido, obra traduzida em mais de 40 idiomas e reconhecida como a mais relevante de sua produção teórica. Foi também quando Paulo Freire se aproximou do pensamento marxista. O terceiro período se deu do pós-exílio até a sua morte, com destaque aí para a sua Pedagogia da Esperança.
E o que marca a obra de Paulo Freire como um todo? O que há de comum e de contínuo nesses períodos todos? Todos esses períodos propunham a libertação e a humanização dos oprimidos, embora aparentemente distintos entre si. Ao tratar dos oprimidos, Freire necessariamente tratou dos opressores. Para ele, a consciência do oprimido abriga a consciência do opressor. A educação, nesse sentido, pode ser a força libertadora do oprimido, mas também é capaz de libertar o opressor, já que o homem não se liberta sozinho e, por natureza, a educação para Freire é comunitária. A união dos homens, das mulheres, da EJA nos círculos de cultura é um exemplo muito claro disso. Tem alguma forma da gente resumir o cerne do pensamento de Paulo Freire? O pensamento de Freire revela sua posição voltada a uma educação crítica, contra-hegemônica, pois seus posicionamentos sempre estiveram radicalmente contra os interesses dominantes e em todas as esferas da vida social, em defesa das camadas dominadas. A gente vai tentar aqui resumir um pouco a pedagogia freiriana, o método Paulo Freire. O método Paulo Freire defendia a transição do que ele chamava de sociedade fechada para uma sociedade aberta, democrática. A pedagogia de Freire, portanto, mantém uma importante relação com os problemas do desenvolvimento econômico e da inserção crítica do povo brasileiro no processo político democrático do país. E como é que ele propunha isso? Ao expor seu método didático-pedagógico, Freire denunciava o antagonismo existente entre a educação tradicional e a sociedade participativa que se pretendia construir, advogando, portanto, a favor de uma prática educativa democrática e dialógica, em que a conscientização iniciaria com a problematização da realidade dos educandos. Essa conscientização, produto de uma educação crítica e participativa, é que poderia levar os homens e as mulheres à politização e à integração na sociedade em mudança, mas isso à medida que ocorresse com o povo e não para o povo, como Freire sempre dizia. E isso seria dividido em fases, né? Em sua obra Educação como Prática de Liberdade, Freire apresenta 5 fases do seu método, sendo o levantamento do universo vocabular dos grupos, a escolha das palavras geradoras carregadas de sentido, a criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar, a elaboração de fichas roteiros para auxiliar os coordenadores de debate nos círculos de cultura, a feitura de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas, sempre considerando o universo vocabular dos educandos. E qual era a intenção desse método, Luísa? Com seu método, Paulo Freire pensou a alfabetização como posição de tomada de consciência, num trabalho de promoção da ingenuidade em criticidade, sempre mediado pelo diálogo. A atenção de Freire voltava-se para a inserção do povo na ordem democrática, de modo que os educandos trabalhadores pudessem compreender, opinar e agir em direção à melhoria de suas condições de vida e à transformação de suas realidades. Então, o método de Paulo Freire é de educação e também de conscientização. E talvez seja o medo dessa conscientização de todos esses oprimidos o que faça com que Paulo Freire seja tão temido e tão rejeitado em determinados âmbitos.